Olá, hoje eu vou falar com vocês interessados em direito de uma forma geral, principalmente direito internacional, direito à nacionalidade e imigração. Eu vou falar sobre a nacionalidade portuguesa, relativamente à aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito do casamento. Nós temos que ter em consideração algumas normas jurídicas para que não haja equívoco. A aquisição da nacionalidade portuguesa, em razão da vontade, pressupõe que o interessado, aquele que quer adquirir a nacionalidade portuguesa, esteja casado ou viva em união de fato há mais de 3 anos com um cidadão nacional. Isso por quê? Porque o artigo 3º da Lei da Nacionalidade tem a redação própria que determina esse requisito, que a lei diz, número 1, o estrangeiro casado há mais de 3 anos com nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante declaração feita na constância do matrimônio. Ou seja, quem quer adquirir a nacionalidade portuguesa por ser casado com um nacional português deve emitir uma declaração, declarar que quer ser português, é uma declaração de vontade, como nós dizemos na linguagem jurídica. Entretanto, a partir da entrada em vigor da Lei número 2 de 2006, passou a constituir fundamento de oposição à aquisição da nacionalidade o seguinte, que diz a lei. A lei diz a inexistência de ligação efetiva à comunidade nacional, que teve uma redação nova na linha A do artigo 9º, a qual decorria também da exposição de motivos dessa mesma lei, que diz que tem que ser provada pelo MP. Então, explicando, trocando em miúdos, essa lei de 2006, ela introduziu um obstáculo à aquisição de nacionalidade portuguesa pelo casamento. Ou melhor, adquirir a nacionalidade portuguesa por aquisição, porque isso também é válido para as nacionalidades adquiridas pelos requerentes que são filhos adotivos, por exemplo, né? E essa mesma lei, que teve uma nova redação pelo artigo 9º, diz que o MP é que tem que provar. Então, ao mesmo tempo que ela criou essa oposição, esse obstáculo, a exposição de motivos dessa lei, ou seja, a introdução, digamos, a lei, o que introduz, o que vem anterior à própria lei, explicando para vocês, ela diz que quem tem que provar que há ou não ligação com a comunidade portuguesa é o Ministério Público. Então, é criado um obstáculo, e na mesma lei que se criou o obstáculo, é dito que esse obstáculo pode ser destruído ou posto de lado, uma vez que o fundamento legal se insere totalmente na prova em quem tem que provar. Quem tem que provar as ligações, a existência ou não, é o Ministério Público, não é o requerente. Por quê? O ônus da prova ele decorre também de um outro artigo, que é o artigo 57 do Regulamento da Nacionalidade, que diz que o requerente só tem que indicar, ou seja, ele não tem que provar, ele tem que indicar se tem ou não ligação efetiva com a comunidade portuguesa. O fato impeditivo, ou seja, a inexistência, o fato impeditivo é a inexistência do vínculo, compete ao MP provar, incumbe ao MP provar. Então, um exemplo, não se pode concluir, por exemplo, que aquela ligação demonstrada no processo, que ela não existe, se apenas tivesse sido provado que o requerente natural e residente no Brasil, por exemplo,
casou em 1991 com um cidadão português, também nascido e residente no Brasil, porque tem vários. De quem essa requerente tem 2 filhos que também já possuem nacionalidade portuguesa. E que aí em 2009, ou seja, 18 anos depois do casamento, essa requerente manifestou vontade de ser cidadã portuguesa. Então, tendo nessa declaração, requerendo a nacionalidade portuguesa, afirmando, né, que frequentava a comunidade portuguesa no Brasil e participava ativamente dos seus eventos. Então, como o Ministério Público poderá criar impedimentos alegando que essa pessoa não provou ligações com a comunidade portuguesa? Ele tem que provar. Como é que ele vai provar isso? Como é que o Ministério Público vai provar que os contatos com a comunidade portuguesa no Brasil, que é enorme, talvez tenham mais portugueses no Brasil do que no próprio Portugal, porque a comunidade é bastante extensa por todo o Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu sou, tem uma comunidade imensa, inclusive o nosso sotaque é mais chiado por causa da influência dos portugueses, então, porque é bem grande a comunidade de São Paulo também, no norte, em todo canto. Então, o que faz a diferença nos processos de nacionalidade é, na verdade, a maneira com que se introduz o processo junto às conservatórias. Tem que indicar algumas ligações para evitar ir a tribunal. Mas se for a tribunal, com certeza essa tese a qual nós nos baseamos no escritório, a nossa tese é não provar coisa nenhuma. Quem tem que provar é o Ministério Público, porque a própria lei diz, pode ser criada oposição à nacionalidade portuguesa, caso se entenda que não há ligações. Mas quem tem que provar se há ou não é o requerente, é o Ministério Público. Então a inteligência jurídica diz o quê? Vamos indicar algumas ligações, mas com inteligência jurídica, dentro da lei. A conservatória divulga uma listinha do que eles consideram ligação com a comunidade portuguesa. É uma forma de ajudar, que não é bem por aí. Então as pessoas se fixam naquela listinha e acham que vai dar tudo certo. E aí a conservatória nega e vai a tribunal. E se vai a tribunal é mais problema. Por isso é importante contratar um advogado especialista. Não é advisor, tem que ser advogado.